Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Maurício e hoje o tema da nossa aula é Estudo dos Gases. Mas antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, clique aí no botão inscreva-se e na sequência ative o sininho para receber notificações de novos vídeos do canal. Na aula passada, nós vimos como é que funciona a mudança de fase da matéria. E nessa aula também apresentei para vocês o diagrama de fase. No diagrama de fase, nós vimos que existem nele três curvas características da matéria. Uma dessas curvas separa o estado sólido do estado líquido, onde nessa curva, quando a matéria é submetida a certa pressão e certa temperatura, a matéria ela está em estado de transição. Ela pode estar passando do estado líquido para o sólido ou do sólido para o líquido. Também tem outra curva, que essa curva ela separa o estado líquido do estado gasoso. Nessa curva, a mesma situação ocorre. Quando a matéria é submetida a certa pressão e temperatura, essa matéria ela encontra-se em estado de transição, podendo estar passando do estado líquido para o gasoso ou do gasoso para o líquido. E a terceira curva que foi apresentada é uma curva que separa o estado sólido do estado gasoso, podendo esse estar em transição do estado gasoso para o estado sólido ou do estado sólido para o estado gasoso. Por existir três curvas para a transição de fases da matéria, existem dois pontos que apresentei na aula passada, um como sendo o ponto triplo. O ponto triplo é um ponto no qual a matéria ela possui uma pressão e uma temperatura onde vai coexistir o estado de transição entre as três fases. Ele pode estar transitando do sólido para o líquido ou do sólido direto para o gasoso ou vice-versa. E o outro ponto, que é o que nos interessa agora, é o ponto crítico. O ponto crítico é um ponto onde, se aumentar um pouco mais a temperatura, além do ponto crítico, aquela substância que antes estava no estado de vapor, ela passa agora para um estado de gás. Mas qual é a diferença? No estado de vapor, a matéria ela pode passar para o estado líquido ou estado sólido, alterando ali a pressão ou a temperatura. Porém, quando essa matéria ela ultrapassa o limite do ponto crítico, as partículas que compõem aquele corpo, elas ganham um estado de agitação tão alto, mas tão alto, que elas acabam tendo uma distância muito grande em relação uma à outra, e esse estado de agitação provoca entre as partículas uma força de repulsão maior do que a força de coesão. Isso significa que a matéria ela não vai acabar se reagrupando para formar novamente ali um corpo líquido ou sólido. Então, aí é que entra o gás. O gás ele é uma substância em que todas as partículas que o compõem possuem um alto grau de energia, e essa energia faz com que ele fique se movimentando ali aleatoriamente, de modo que a interação entre as partículas ocorrerá através de choques entre elas. Então, para compreender como funcionam os gases, nós vamos considerar eles como sendo gases ideais. O que é um gás ideal? Quando falamos em gás perfeito, estamos falando de um gás onde as partículas que o compõem estão movimentando-se ali de forma totalmente aleatória e a interação entre essas partículas ocorre mediante o choque que ocorrerá entre elas. Esse choque ele tem que ser um choque perfeitamente elástico. O volume do gás é o mesmo volume do recipiente que o contém. As partículas elas apresentam uma dimensão desprezível e o seu movimento obedece às leis da mecânica clássica. Então, com isso, podemos já começar a entender como é que funciona um gás. Então, vamos ao nosso estudo. É o seguinte, pessoal. Para iniciar, vamos abordar o tópico variáveis de estado. O que é uma variável de estado?
Quando falamos em variáveis de estado, estamos falando nas variáveis que o gás ele pode acabar apresentando, como sendo a variação de sua temperatura, a variação de seu volume, a variação de sua pressão. Então, essas são as variáveis de estado. No caso da pressão, o que é essa pressão? Quando falamos em pressão de um gás, estamos falando de uma média que é feita para a quantidade de colisões das partículas que compõem esse gás contra a parede do recipiente que o contém. No caso do volume, o volume de um gás é sempre o volume do recipiente que o contém. Lembrando que o gás ele é uma substância que ele é altamente expansível, como ele também é altamente compressível. Por exemplo, se eu tiver uma amostra de um gás que está ocupando ali um volume de 1 litro, e eu pegar um outro recipiente, um recipiente com cerca de 20 litros, e colocar esse mesmo gás dentro desse recipiente de 20 litros, esse gás ele vai acabar se expandindo e vai ocupar todo aquele volume. Então, antes ele tinha 1 litro e depois ele passou a ter 20 litros. O próximo item é a temperatura. Quando falamos em temperatura, nós estamos falando de uma medida indireta da energia cinética que cada partícula do gás apresenta. Então, é uma média da energia cinética desse gás. Então, esses três itens são as variáveis de estado do gás. Condições normais de temperatura e pressão. Com o propósito de melhorar a forma de análise dos gases, a União Internacional de Química Pura e Aplicada resolveu padronizar as variáveis de estado do gás. No ano de 97, eles determinaram que a temperatura de um gás, temperatura padrão, ela é de 0 graus. Porém, devemos considerar a temperatura de um gás sempre na escala Kelvin, como sendo 273,15 kelvins. A pressão normal de um gás ela equivale a 1 atm. 1 atm é a mesma coisa que 101.325 pascal. Então, temperatura e pressão normal de um gás é de 273,15 kelvin e a pressão devemos considerar como sendo de 101.325 pascal. Porém, por questões didáticas, esses valores aqui nós vamos fazer um arredondamento neles para ficar mais simples de entender o seu processo. Então, a questão de temperatura, nós vamos considerar que 0 graus é a mesma coisa que 273 kelvins. E a pressão de 1 atm, vamos considerar que é a mesma coisa que 10 elevado à quinta pascal. Transformações gasosas. As transformações gasosas, elas vêm sendo estudadas desde o século XVII. E nele nós temos vários físicos e químicos que se propuseram a realizar esse estudo e contribuindo assim com mais informações a respeito desse ramo. Nós temos nomes aí como Torricelli, Otto von Guericke, Robert Boyle, Edmund Mariotti, entre outros. Esse estudo que foi realizado sobre as transformações gasosas, eles foram feitos através de experiências que eram constituídas através da variação do volume desse gás, ou variação da temperatura, ou então a variação da pressão. Essas variações na pressão, temperatura ou volume de um gás, ela sempre acaba influenciando em uma outra variável de estado. Por exemplo, se aumenta a pressão de um gás, a gente pode estar, nesse caso, diminuindo o seu volume, ou então aumentando a sua temperatura. Sendo assim, nós temos aqui a primeira transformação que vamos compreender, que é a transformação isotérmica. Essa transformação isotérmica também é conhecida como Lei de Boyle-Mariotti. Pessoal, esse termo isotérmico, quando vocês vê esse prefixo iso, isso significa constante. E o restante da palavra, térmica, nós temos algo que se refere à temperatura. Então, a transformação isotérmica é uma transformação que será feita com temperatura constante. Então, será variado a pressão e o volume do gás, porém, a temperatura será a mesma nas
situações. Então, Robert Boyle e Edmund Mariotti, eles fizeram esse estudo aí, realizaram várias experiências sobre um gás, variando ali a pressão e o volume, mas sempre a mesma temperatura, e chegaram à conclusão de que a pressão 1 multiplicado pelo volume 1, ou seja, a pressão inicial multiplicado pelo volume inicial daquele gás, ele tem que ser igual à pressão final multiplicado pelo volume final daquele gás. Para a gente entender, vamos à seguinte situação. Aqui eu tenho dois gráficos, e esses gráficos estão relacionando aqui pressão em função do volume, e aqui nós temos outro gráfico que relaciona a temperatura em função da pressão. Então é o seguinte, aqui nós temos um recipiente, esse recipiente contém um gás que está representado aqui nessa cor azul, e aqui nós temos um embolo. Acredito que você lembra ainda que é embolo, né? Embolo é aquela peça que é móvel, que ela pode subir e descer, como se fosse aquela borrachinha de uma seringa. Então, esse embolo, ele contém algumas massas aqui sobre ele, e essas massas, elas estão exercendo um peso sobre esse embolo, e esse peso, por consequência, exerce uma pressão sobre esse gás. Então, esse gás, ele apresenta aqui uma pressão 1 e apresenta um volume 1 sobre certa temperatura. Mas, se eu retirar uma massa, você observa que o volume ele acaba aumentando, a temperatura continua a mesma, e nós temos aqui que a pressão ela também tende a diminuir. Então, olha só o que aconteceu. Pressão diminui, o volume aumenta e a temperatura se mantém constante. Olha só, a temperatura está constante. Então, houve aqui uma diminuição da pressão e aumento do volume. Se eu continuar fazendo esse processo, retirar mais uma massa do sistema, observa que o volume aumenta mais ainda, isso significa que a pressão ela diminuiu e o volume aumentou e a temperatura acaba se mantendo constante. Então, retirando mais uma massa do sistema, você observa que nós temos aqui uma diminuição da pressão, um aumento do volume e, no caso, a temperatura ela acabou se mantendo constante. Então, você observa que durante todo esse processo, a curva que determina o gráfico é uma curva que ela é decrescente, a pressão diminui, porém o volume ele aumenta, e isso com a temperatura constante. Temos aqui a próxima transformação, que é a transformação isométrica, conhecida como lei de Charles. Essa transformação isométrica, como o nome já sugere, né? Constante, aí métrica tem a ver com medida, né? Então, nós estamos falando do volume. Então, é uma transformação onde o volume se permanece constante. Então, essa transformação isométrica, ela tem outros nomes. Ela é conhecida aqui como transformação isocórica ou isovolumétrica. Esse estudo foi feito por Charles. Nós temos aqui Jacques Alexandre César Charles, que foi o responsável por esse estudo, e ele conseguiu determinar que a pressão inicial sobre a temperatura inicial tem que ser igual à pressão final sobre a temperatura final. O que isso aqui significa? Significa que a pressão de um gás sob uma certa temperatura, à medida que eu aumentar essa pressão, a temperatura ela tem que aumentar. Isso aqui são grandezas diretamente proporcionais. Se eu aumento a pressão, a temperatura também tem que aumentar. Se eu diminuo a temperatura, a pressão também tem que diminuir. Para a gente entender, vamos à seguinte experimentação. Nessa situação aqui, eu tenho agora um gráfico que está relacionando pressão em função da temperatura. E aqui nós temos outro gráfico que relaciona o volume em função da pressão. Então é o seguinte, esse recipiente aqui, ele contém uma massa sobre esse embolo, que exerce aqui uma pressão sobre o gás, e esse gás ele encontra-se a uma certa temperatura. Você observa aqui que o volume dele já foi estabelecido. Então, colocando mais outras massas aqui para manter o volume
e aumentando a sua temperatura, você observa que eu aumentei o quê? Aumentei a quantidade de massa, estou aumentando a pressão, e eu aumentei também a temperatura desse gás. Então, nessa situação, ele passou para uma pressão 2, bem maior do que a pressão 1, e a temperatura 2 também bem maior do que a temperatura 1. Esse crescimento é um crescimento linear. Então, você observa que aumentando a pressão, aumenta também a temperatura, e o volume ele acaba permanecendo constante. Isso aqui é o caso da transformação isométrica. A próxima transformação é a transformação isobárica. Essa transformação isobárica é conhecida como lei de Charles e Gay-Lussac. Essa transformação isobárica, como o nome sugere, iso, a bárica, referente à pressão, é a transformação onde a pressão ela permanece constante. Charles e Lussac conseguiram comprovar que o volume inicial em função da temperatura inicial tem que ser igual ao volume final em função da temperatura final. Então, o que isso significa? Significa que se eu aumento o volume do volume inicial para o volume final, a temperatura também tem que aumentar. Então, eu tenho que aumentar a temperatura de T1 para T2. Se eu diminuir a temperatura de T1 para T2, o volume também tem que diminuir. Então, para a gente entender, vamos novamente aqui à representação. Aqui eu tenho dois gráficos, dessa vez é o volume em função da temperatura, e aqui eu tenho o gráfico da pressão em função da temperatura. O nosso exemplo é o seguinte, nós temos aqui o recipiente com um certo gás, ele está submetido a uma certa pressão, você observa aqui que a pressão ela é de 3 massas que está em cima do embolo, e ele tem uma certa temperatura aqui. Quando eu aumento a temperatura, você observa que o volume do gás ele acabou aumentando. Aumentei a temperatura, aumento o volume do gás e a pressão eu mantive constante. Então, o volume ele acaba passando para um volume 2 e a temperatura ela acaba passando para a temperatura 2, sendo isso um crescimento linear. E quanto à pressão, ela está constante em todas as fases dessa transformação. Com isso, nós podemos passar agora para a Lei Geral dos Gases. O que é essa Lei Geral dos Gases? Essa lei ela é uma lei que vai unir todas as transformações gasosas que o gás pode sofrer, como a transformação isobárica, a isovolumétrica, a isotérmica, e unir essas três leis em uma só. Assim, um gás que encontre-se numa situação onde ele apresenta aqui uma pressão inicial, ele tem um volume inicial e uma temperatura inicial, ele pode acabar variando para uma pressão final diferente da inicial, um outro volume, volume final, e tendo assim uma temperatura final. Dessa maneira, todas as variáveis de estado acabam mudando seu valor. Então, a lei que vai reger essa transformação, ela é dada como sendo a pressão inicial multiplicado pelo volume inicial, dividido pela temperatura inicial, que é igual à pressão final multiplicado pelo volume final, dividido pela temperatura final. Vamos ao exemplo. Nós temos aqui o seguinte exemplo. O diagrama abaixo, fora de escala, mostra duas isotérmicas, A e B, de mesma massa de um gás perfeito. Levando-se em conta os dados do diagrama, determine a letra A pressão P, letra B, a temperatura absoluta TB e a letra C, o volume V. Então, vamos começar aqui com a letra A, que ele quer a pressão P. Analisando aqui esse diagrama, você observa que existem aqui duas curvas. Essas curvas, elas estão indicando aqui como é que o gás se comporta de acordo com certa temperatura. Por exemplo, nessa primeira curva aqui, você observa que tem dois pontos marcados em cima dele. Tem esse e esse. Esse ponto aqui tem uma pressão P, que não sabemos quanto equivale. Ele tem um volume, que é esse aqui, de 2 o quê? 2 litros.
E o segundo ponto, ele marca aqui um volume de 8 litros e uma pressão de 1 atm. Essa curva, ela diz que a temperatura em todo esse trajeto, ela vale 300 Kelvin. A segunda curva, ela tem uma outra temperatura. A temperatura é a temperatura B. Nós não sabemos quanto é que ele vale, mas tem dois pontos marcados sobre ele para indicar, o primeiro para indicar a pressão e o seu volume, e o segundo também indicando a pressão e o volume. Então, para resolver a letra A, nós vamos considerar essa curva aqui. Considerando esta curva, nós temos aqui dois pontos que estão marcados sobre ela. Eu vou chamar esse primeiro ponto de ponto 1 e esse aqui de ponto 2. No ponto 1, ele tem a pressão e tem o volume. E no ponto 2 tem a pressão e o volume. Como nessa curva a temperatura é sempre de 300 Kelvin, eu vou pegar e fazer uma transformação isotérmica. Temperatura constante. Então aqui, ó, letra A, transformação isotérmica. Então vai ser a pressão vezes o volume. Isso aqui, pressão inicial, volume inicial. Tem que ser igual à pressão final vezes o volume final. A pressão inicial aqui, ó, desse ponto é uma pressão P, não sabemos quanto é que vale. Então, vou colocar P vezes o volume inicial desse ponto, vale 2, igual à pressão final, ó, que é no outro ponto, ponto 2. Essa pressão do ponto 2 vale 1. E o volume final, nesse ponto, vale 8. Então, esses dois já passam dividindo. Nós temos a pressão que é igual a 1 vezes 8, que vai dar 8, dividido por 2. Isso aqui vai ser igual a 4. Então, encontramos a pressão aqui. Essa pressão está dada em atm. Então, vamos colocar 4 atm. E foi resolvida aqui a letra A da primeira questão. A letra B. A letra B ele quer a temperatura TB. Como ele quer a temperatura, e nós temos aqui duas curvas com temperaturas diferentes, nós temos que considerar um ponto de uma curva e o ponto da outra curva. Por exemplo, se eu considerar esse ponto e esse, você observa aqui, ó, que nós temos uma mudança de volume, porém a pressão é constante. Então, isso aqui é uma transformação isobárica. Agora, se eu considerar esse primeiro ponto e considerar esse outro ponto aqui, ó, você observa que a pressão ela vai ter um valor, que nesse caso aqui esse P vale 4, como encontramos, e descendo aqui a pressão vale 1. Porém, o volume é 8 nas duas situações. Então, o volume é constante. Então, aqui nós temos uma transformação isométrica. Então, você pode escolher esse ponto e esse, ou então esse e esse, para encontrar a temperatura em questão. O problema desse ponto aqui é que não sabemos o volume. Então, esse ponto aqui ele acaba ficando para depois. Nesse caso, eu vou acabar escolhendo uma transformação isobárica, ou seja, pressão constante. Nesse caso, que a pressão é constante, vai ser esse ponto, que é o ponto 1, e esse outro ponto, que vamos chamar de ponto 2. Como aqui já tem um outro ponto 2, eu vou apagar ele para não confundir, e eu vou anotar aqui a fórmula. Transformação isobárica, vou colocar aqui, ó, o volume inicial sobre a temperatura inicial tem que ser igual ao volume final sobre a temperatura final. O volume inicial aqui, ó, nesse ponto, ponto 1, vale 2. Então, vamos colocar 2 sobre temperatura inicial, ó, do ponto 1, a temperatura vale 300. Vou colocar 300, igual. O volume final, nesse ponto aqui, que é o ponto 2, ele vale 8. E a temperatura final, que nós queremos saber, que é o TB. Então, vamos colocar aqui TB. Agora, eu vou pegar esse TB e vou passar para cá multiplicando. Esse 2, ele já vem para cá dividindo. E esse 300 eu posso passar para o outro lado multiplicando. Então, olha só como é que vai ficar. O TB, ele passa para lá subindo, ó, vai ficar temperatura B igual. Esse 8 já está ali em cima, eu vou manter o 8. E os 300 que está aqui embaixo, ele passou para cima multiplicando. Então, vai ser vezes 300. E esse 2 que estava aqui em cima, ele passou para cá, para baixo. Então, vamos colocar aqui embaixo 2. Então, essa temperatura B é igual.
8 dividido para 2 é 4, e 4 vezes 300 vai dar 1.200 Kelvin. Então, encontramos aí a temperatura do ponto B, 1.200 Kelvin. Lembrando aí que no estudo dos gases, a temperatura você sempre tem que considerar ele na escala Kelvin. Se tivesse vindo aqui em graus Celsius, tinha que converter para Kelvin, tudo bem? Agora nós temos o volume, né, para encontrar. Nesse caso do volume, você pode escolher qualquer ponto, tá? Em questão aqui. Contanto que esse ponto aqui também esteja incluído no cálculo. Você pode escolher esse, ou então esse, ou esse, tanto faz. Eu vou escolher o seguinte. Eu vou escolher esse ponto 2 e esse aqui que eu vou chamar agora de ponto 3. Tudo bem? O 2 e o 3. Você observa que no ponto 2 ele tem uma pressão e tem um volume. E no ponto 3 ele tem outra pressão e outro volume. Porém, a temperatura nessa situação ela é constante. Então, isso aqui é uma transformação isotérmica. Como é uma transformação isotérmica, eu vou anotar aqui os valores para ele. Ó. Letra C é a pressão, no caso 2, multiplicado pelo volume 2, tem que ser igual aqui, que é a pressão 3 vezes o volume 3. A pressão 2, aqui, ó, ela vale P. E esse P encontramos na letra A, que vale 4. Então, vamos colocar aqui, ó, 4 multiplicado pelo volume 2, ó, nesse ponto aqui, que é o 8, igual a pressão 3, ó, a pressão 3 aqui ela está valendo 1, multiplicado pelo volume 3, ó, que é o volume V, não sabemos quanto é que vale. 1 vezes V, vamos colocar aqui na frente, né? V igual 4 vezes 8, agora vai dar 32. 32 o quê? O volume é litros, então tem que colocar litros. E tá aí, letra C respondida. Próxima questão, temos aí. Certa massa gasosa contida em um recipiente rígido de volume variável, inicialmente nas CNTP, que é condições normais de temperatura e pressão, ocupa um volume de 5 litros. Fornecendo calor ao gás, sua temperatura sobe isobaricamente para 409,5 graus centígrados. Calcular o novo volume ocupado pelo gás. E letra B, traçar o diagrama do volume em função da temperatura na escala Celsius. Então, vamos lá. Primeiro passo. Vamos anotar os valores que o problema forneceu. Ele informou aqui que o gás está dentro de um recipiente com volume variável e ele está na condição normal de temperatura e pressão. Então, vamos colocar o seguinte, que a pressão inicial ela vale 1 atm e a temperatura inicial ela tem que ser de 273 kelvins. Lembrando que temperatura para o gás tem que ser em Kelvin. E ele tem um volume aqui ó, de 5 litros. Então, vamos colocar aqui que o volume inicial é de 5 litros. Agora, ele vai fornecer calor ao gás e ele vai subir isobaricamente para 409,5 graus Celsius. Então, ele vai ter uma temperatura final e a pressão ela é constante. Então, essa pressão não vai influenciar em nada. Porém, tem uma temperatura final, que é essa daqui, ó, de 409,5 graus centígrados. Para você transformar isso aqui, ó, em Kelvin, basta somar aqui, ó, mais 273. Com isso, nós podemos agora iniciar a letra A. Vamos colocar aqui, letra A. A transformação ela é isobárica, então pressão constante. Vou colocar aqui, ó, o volume inicial sobre a temperatura inicial tem que ser igual ao volume final sobre a temperatura final. O volume inicial está aqui, ela vale 5 litros. Então, vou colocar 5 sobre a temperatura inicial, está aqui, ó, 273. Se você colocasse 0 graus bem aqui, ia dar um erro daqueles. 5 sobre 0 ia dar uma indeterminação, então não pode.
igual o volume final que eu quero encontrar sobre a temperatura final. Somando esse valor aqui, ó, isso aqui vai dar um total de 682,5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número, passo para o outro lado multiplicando. Vai ficar assim, ó. 5 multiplicado por 682,5 dividido por 273. Isso aqui é o volume V. Vou colocar o volume V no início, igual 3.412,5 sobre 273. Agora, dividindo isso aqui, o volume, vou colocar aqui em cima agora, ó, o volume é igual a 12,5. E como o volume inicial era litros, isso aqui também tem que ser litros. Daí, respondido a letra A. Letra B. Traçar o diagrama do volume em função da temperatura na escala Celsius. Então, como eu quero um diagrama do volume em função da temperatura, eu vou dizer que esse eixo aqui é do volume, né? O volume. Esse volume está calculado em litros. E esse outro vai ser da temperatura. E essa temperatura está calculado na escala Celsius. A questão pediu ainda para a escala Celsius, né? Muito bem. Então, vamos lá. Primeiro, a temperatura inicial ela é de 273 kelvins. 273 kelvins em graus Celsius equivale a zero, tá? Então, aqui nós temos a temperatura inicial que é 0 e o volume é 5. Então, vou marcar mais ou menos aqui, ó. Aqui nós temos um volume que é 5 e a temperatura vai ser 0. Então, aqui nós temos um ponto que indica temperatura 0 e volume 5. O próximo vai ser o volume de 12,5. Então, vou colocar mais ou menos aqui em cima, 12,5. Esse aqui é o volume em litros. E a temperatura nessa situação aqui, ó, em graus Celsius, vale isso aqui, ó, 409,5. Então, eu vou marcar mais ou menos aqui a temperatura, que é de 409,5. Então, vai ficar assim. Nós temos para cá, vai ser o volume. E subindo aqui, nós temos a temperatura. Assim, nós temos um ponto aqui, ó, que vai ser o ponto final, ponto inicial e o ponto final da transformação. Então, significa que a transformação, aumentando a temperatura, aumenta também o seu volume dessa maneira aqui. Então, aqui nós temos o diagrama do volume em função da temperatura. Então, pessoal, por hoje é isso aí. Na próxima aula, nós iremos dar continuidade a esse assunto. Então, fiquem com Deus. Até a próxima.